Haverá momentos em sua caminhada cristã em que a estrada parecerá desaparecer bem diante dos seus olhos. Haverá estações em que o silêncio de Deus parecerá mais alto do que a sua voz, e a pressão das circunstâncias tentará esmagar a fé que você guardou com tanto carinho. É nesses momentos críticos, quando a lógica humana falha e as soluções terrenas se esgotam, que você descobre a verdadeira profundidade do que significa confiar no Senhor. Muitas vezes pensamos que a fé é apenas para os dias de sol, para os momentos em que as bênçãos fluem sem impedimentos. Mas a fé verdadeira é forjada no fogo da provação. A fé é o músculo espiritual que só cresce quando é tensionado contra o peso da impossibilidade. Você pode estar enfrentando uma situação hoje que parece um muro intransponível. Talvez seja uma crise familiar que se arrasta por anos, um diagnóstico médico que abalou suas estruturas, ou uma batalha financeira que tira o seu sono. O inimigo que a Bíblia chama de acusador e pai da mentira adora sussurrar em seu ouvido nesses momentos. Ele dirá que Deus o esqueceu. Ele dirá que suas orações estão batendo no teto e voltando vazias. Ele tentará convencê-lo de que sua história terminará em vergonha e derrota. Mas eu estou aqui para lhe dizer, com a autoridade das Escrituras, que o inimigo é um mentiroso derrotado. A sua situação atual não é o seu destino final. É apenas o cenário onde a glória de Deus está prestes a ser revelada. Você precisa entender que a batalha não é contra carne e sangue, como nos ensina o apóstolo Paulo. A verdadeira guerra acontece nas regiões celestiais e no campo de batalha da sua mente. É por isso que você não pode se dar ao luxo de baixar a guarda. Efésios capítulo 6, versículo 13, nos dá uma ordem clara. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Observe que a Bíblia fala sobre o dia mau. Ela não diz se o dia mau vier, mas pressupõe que ele virá. O dia mau é aquele dia em que a notícia ruim chega, em que a traição acontece, em que o chão parece se abrir. E qual é a instrução divina para esse dia? Ficar firme. Não é fugir, não é entrar em pânico, não é negociar seus valores, é fincar os pés na rocha que é Cristo Jesus e recusar-se a ser movido pelo medo. Ficar firme significa que, mesmo quando suas emoções estão gritando para você desistir, seu espírito está ancorado na promessa. Significa olhar para a tempestade e declarar a grandeza do seu Deus. Uma das armas mais poderosas que você tem nesse arsenal é o perdão. Pode parecer contraditório falar de perdão em meio a uma batalha, mas a falta de perdão é uma brecha que o inimigo explora com crueldade. Quando você guarda mágoa, quando você rejoga a fita da ofensa repetidas vezes em sua mente, você está bebendo um veneno esperando que o outro morra. O perdão não é um sentimento. É uma decisão de libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos instrui a suportar uns aos outros e perdoar as queixas que tivermos uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Isso é radical, isso é sobrenatural. Perdoar como Jesus perdoou significa perdoar quando não há pedido de desculpas. Significa perdoar quando a justiça humana exigiria vingança. Ao liberar o perdão, você fecha a porta para a amargura e abre a porta para a cura do Espírito Santo. Você retira do inimigo o direito legal de atormentar sua alma com o passado. Além do perdão, você tem o sangue de Jesus. Nunca subestime o poder do sangue da nova aliança. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, está escrito que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. O sangue de Jesus não é apenas um símbolo histórico, é uma realidade espiritual viva e ativa. O sangue fala. Hebreus capítulo 12, versículo 24, diz que o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. O sangue de Abel clamava por vingança, mas o sangue de Jesus clama por misericórdia, redenção, proteção e vitória. Quando você se sente indigno,
O sangue diz que você é justiça de Deus. Quando você se sente fraco, o sangue diz que a força dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando o medo tenta invadir sua casa, você pode traçar uma linha de sangue sobre os umbrais da sua porta e declarar que o destruidor não tem permissão para entrar. Aproprie-se dessa verdade. Levante-se de manhã e cubra sua mente com o sangue de Jesus. Cubra seus filhos, seu casamento, suas finanças. Isso não é um ritual supersticioso. É um ato de fé na obra consumada da cruz. É dizer ao mundo espiritual que você pertence a um dono, que você foi comprado por um alto preço e que sua vida está escondida com Cristo em Deus. Outro aspecto vital para permanecer inabalável é aprender a confiar em Deus mais do que em seus próprios sentimentos. Seus sentimentos são flutuantes. Eles mudam com o clima, com os hormônios, com as notícias, com o cansaço. Se você pautar sua teologia e sua fé pelo que você sente, você será como uma onda do mar, jogada de um lado para o outro. O Salmo capítulo 56, versículo 3 diz: "Quando eu estiver com medo, confiarei em ti." O salmista admite o medo, mas decide pela confiança. A fé é uma escolha deliberada de acreditar no que Deus disse, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. É olhar para a conta bancária vazia e dizer: "O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades." É olhar para o corpo enfermo e dizer: "Pelas suas pisaduras fui sarado." Não se trata de negar a realidade dos problemas, mas de afirmar uma realidade superior, a realidade do reino de Deus. A palavra de Deus é a verdade absoluta. O que vemos é temporal, mas o que não vemos é eterno. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18, nos lembra de não fixar os olhos no que se vê, mas no que não se vê. Portanto, encorajo você hoje. Não baixe suas armas. Não pare de orar. Não pare de ler a Bíblia. Não pare de congregar. O momento em que você mais deseja desistir é geralmente o momento que antecede o seu maior rompimento. A resistência é mais forte perto da linha de chegada. O inimigo intensifica o ataque quando sabe que seu tempo é curto. Mas lembre-se de Isaías capítulo 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. Você tem uma herança de vitória. Você tem um pai que nunca perdeu uma batalha. Você tem o Espírito Santo que o capacita a atravessar o vale da sombra da morte sem temer mal algum. Deus está forjando em você um caráter inabalável. Ele está transformando sua dor em um púlpito e sua provação em um testemunho. O que o inimigo intentou para o mal, Deus está a convertendo para o bem. Permaneça firme. Mantenha seus olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé. Ele começou a boa obra e ele é fiel para completá-la. A tempestade vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. E você, firmado nela, permanecerá de pé. Agora vamos entrar em um momento de oração profunda e entrega. Prepare o seu coração para falar com o Rei dos Reis. Rei dos Reis, Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Leão da tribo de Judá, eu me apresento diante da tua majestosa presença hoje. Reconheço que tu és o Senhor sobre todas as coisas, sobre todos os tempos e sobre todas as circunstâncias da minha vida. Não há outro Deus além de ti. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Pai, eu venho a ti porque reconheço a minha total dependência. Sem ti eu nada sou, sem ti eu nada posso fazer. Minha força humana é limitada, minha sabedoria é falha e meus recursos são passageiros. Mas em ti encontro a fonte inesgotável de vida, poder e esperança. Declaro hoje que a minha confiança não está em carros, nem em cavalos, nem na força do homem, mas no nome do Senhor, o nosso Deus. Senhor, tu conheces as batalhas que tenho enfrentado. Nada está oculto aos teus olhos. Tu vês as lágrimas que derramei no secreto.
Tu ouves os gemidos do meu coração que não consigo traduzir em palavras. Tu sabes da pressão que tenho suportado, das noites mal dormidas, da ansiedade que tenta sufocar a minha fé, mas hoje eu escolho depositar tudo isso aos teus pés. Eu me recuso a carregar fardos que tu não me pediste para carregar. Tua palavra diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, para lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque tu tens cuidado de mim. Então eu lanço agora. Eu lanço o medo do futuro. Eu lanço a preocupação com as finanças. Eu lanço a dor da rejeição. Eu lanço a incerteza sobre a minha saúde e a saúde da minha família. Eu entrego tudo a ti, Senhor. Pai, peço perdão pelas vezes em que duvidei da tua bondade. Perdoa-me por permitir que os problemas parecessem maiores do que o teu poder. Perdoa-me por tentar resolver as coisas com minhas próprias mãos, em vez de esperar no teu tempo perfeito. Lava-me com o sangue precioso de Jesus. Purifica a minha mente de todo pensamento tóxico, de toda incredulidade e de toda amargura. Decido hoje perdoar aqueles que me feriram. Não porque eles merecem, mas porque tu me perdoaste e porque eu preciso ser livre. Eu libero o perdão sobre aqueles que me traíram, que falaram mal de mim, que me prejudicaram. Eu solto as amarras do passado. Eu abençoo aqueles que me amaldiçoaram, conforme a tua palavra ordena, para que o meu coração esteja limpo e desimpedido diante de ti. Senhor, eu clamo pelo poder do sangue de Jesus sobre a minha vida agora. Eu traço uma linha de sangue ao redor da minha casa, da minha mente, do meu corpo e da minha família. Declaro que o sangue de Jesus é a minha defesa e a minha proteção. Onde o sangue é aplicado, o inimigo não pode tocar. Onde o sangue fala, a maldição é quebrada. Quebro agora, em nome de Jesus, toda palavra de maldição lançada contra mim. Toda palavra de fracasso, de doença, de miséria, de morte. Eu as anulo pela autoridade do nome de Jesus. Isaías capítulo 54, versículo 17, garante que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu creio nessa promessa. Nenhuma estratégia do inferno, nenhuma armadilha oculta, nenhum plano de destruição terá êxito contra a minha vida, porque eu sou propriedade exclusiva de Deus. Senhor, peço que me revistas com toda a armadura de Deus. Coloco o capacete da salvação para proteger meus pensamentos. Protege a minha mente das setas inflamadas da dúvida e do medo, que eu tenha a mente de Cristo. Coloco a couraça da justiça, não a minha própria justiça, mas a justiça que vem de ti pela fé. Protege o meu coração e as minhas emoções, cinge os meus lombos com a verdade. Que eu ame a verdade, fale a verdade e viva a verdade, que nenhuma mentira do inimigo encontre lugar em mim. Calço os meus pés com a preparação do evangelho da paz. Dá-me firmeza nos meus passos. Que eu não escorregue, que eu não retroceda. Embraço o escudo da fé, com o qual apagarei todos os dardos inflamados do maligno. Aumenta a minha fé, Senhor, e tomo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ensina-me a manejar bem a tua palavra, que ela esteja na minha boca como fogo e como martelo, que eu possa responder a cada tentação e a cada acusação com está escrito, assim como Jesus fez no deserto. Espírito Santo, eu te convido a encher este lugar. Enche o meu interior. Eu preciso da tua presença mais do que o ar que respiro. Capacita-me a ficar firme quando tudo ao redor tremer. Quando a tempestade vier, se tu a minha âncora. Quando o vento soprar forte, esconde-me na fenda da rocha. Senhor, eu oro por aqueles que estão ouvindo esta oração e se sentem prestes a desistir. Aqueles que estão exaustos, feridos e desanimados. Eu peço que um novo fôlego de vida entre neles agora. Sopra sobre o vale de ossos secos. Onde havia morte, que haja vida. Onde havia desespero, que brote a esperança. Restaura as forças daquele que não tem nenhum vigor. Tu és o Deus que dá força ao cansado. Isaías capítulo 40, versículo 31, diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão.
caminharão e não se fatigarão. Eu profetizo essa renovação sobre cada vida agora. Que eles sintam o teu poder sobrenatural levantando-os do pó. Senhor, guia-me pelos teus caminhos. Salmos capítulo 37, versículo 23, diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Confirma os meus passos. Não me deixes desviar nem para a direita nem para a esquerda. Se houver algum caminho mau em mim, sonda-me e guia-me pelo caminho eterno. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero agradar o teu coração. Dá-me sabedoria divina para as decisões que preciso tomar. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu peço essa sabedoria que vem do alto. Que eu não me apoie no meu próprio entendimento, mas que eu reconheça o Senhor em todos os meus caminhos e tu endireitarás as minhas veredas. Pai, eu protejo a minha família em oração. Eu os coloco no teu altar. Livra-os do mal, do homem violento, do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que a tua paz reine em meu lar. Que a minha casa seja um pedacinho do céu na terra. Que haja harmonia, respeito, amor e temor do Senhor entre nós. Restaura os casamentos quebrados. Traz de volta os filhos pródigos. Salva, cura e liberta a minha família para a glória do teu nome. Senhor, eu declaro que, independentemente do que meus olhos vejam, eu viverei pela fé. Eu escolho acreditar no teu relatório. O médico pode ter dado um diagnóstico, a economia pode mostrar crise, as pessoas podem ter dito que acabou, mas a última palavra vem de ti, e a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A tua palavra diz que tu és o Deus que ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Eu chamo a cura para o meu corpo. Eu chamo a provisão para a minha casa. Eu chamo a paz para a minha alma. Eu chamo a alegria do Senhor, que é a minha força. Obrigado, Deus, porque tu nunca me abandonaste. Obrigado porque, mesmo no vale da sombra da morte, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu te louvo, te exalto e te glorifico. Tu és bom, e a tua misericórdia dura para sempre. Eu selo esta oração no nome poderoso, soberano e invencível de Jesus Cristo. Amém. Se esta oração tocou seu coração, por favor digite Amém como sinal de fé. Oro para que todas as bênçãos desta oração estejam agora sobre você, em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração específica, sinta-se à vontade para nos contar nos comentários. Seria uma honra orar por você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.